Bom dia, graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, quem está aqui hoje pela primeira vez, faz assim com a mão, para eu ver. Tem alguém pela primeira vez? Fábio, a esposa, muito bem, bem-vindos. A filha também, bem-vindos, Deus abençoe. Filho da irmã Ivete. E aí, o Benjamin, a alegria dela, olha o sorriso da mãe. Olha aí, glória a Deus. Quem mais ali? Bem-vindos, Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Aqui a Érica também, seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Gislaine, bem-vinda em nome de Jesus. Não perguntei o nome dos dois. Alex e Luiz? Luiz é gente boa, meu xará, aí ó, em casa. Amém? Abriram aí, Efésios capítulo 4, versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre a graça que nos torna únicos. Amém? A graça que nos torna únicos. Abriram aí? Efésios 4, 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida repartida por Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Quero te louvar por cada um que aqui está, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças. Quero te louvar, Senhor, pelos visitantes que o Senhor trouxe, Senhor, nesta manhã. Todos nós, Senhor, carecemos de Ti, todos nós precisamos de Ti. Nenhum de nós, Senhor, está aqui com menos dependência ou mais dependência. Todos nós dependemos por completo de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso fale conosco nesta manhã, segundo aquilo que o Senhor mesmo quis. Em nome do Senhor Jesus. Pai, não queremos uma mensagem, Senhor, pautada em conhecimento ou aquilo que homens possam declarar. Queremos a Tua palavra lida e exposta como ela é. Que vem, Senhor, para falar conosco, para rasgar a nossa alma, conhecer o nosso espírito e demonstrar, Senhor, que Tu estás atento a cada uma das nossas necessidades e dos nossos movimentos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito venha falar conosco. E a graça repartida a cada um de nós seja, Senhor, demonstrada agora de uma maneira intensa sobre toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, ele traz uma narrativa sobre a unidade. E ele fala sobre a unidade do corpo, fala sobre a responsabilidade do corpo. E no versículo de número 7, ele fala algo muito importante. Paulo está demonstrando que todos nós fazemos parte do corpo, mas recebemos uma graça diferenciada. Ou seja, nós temos a nossa identidade, não deixamos de ser quem somos, como seres humanos, e cada um recebe uma porção diferente da graça. A Bíblia fala que a salvação nos é dada por meio da graça. Isso não é mérito de nenhum de nós, é algo gratuito que Deus concedeu, e não foi porque nós conquistamos ela. Mas a graça agora, no versículo de número 7, ela tem uma ideia mais ampla. Ela tem a ver com acontecimentos em nossa vida, conforme a graça repartida de Deus. Então Ele, Jesus, escolhe a cada um de nós e libera da sua porção conforme Ele quer. A graça, com os seus dons, com os talentos, com a demonstração do Espírito Santo, conforme lhe apraz. Então, nós entendemos que como corpo, nós vivemos em um corpo que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas cada uma parte do corpo, ela é importante. Quem já teve retirado um dos rins, sabe como é complicado isso. Porque você nasceu com 2 rins,
é retirado um. Então aquele outro, que era também importante, traz exaustão ao que ficou. Cada um de nós tem a nossa parte importante no corpo. Não é porque nós somos salvos pela graça, que não veio de nós, é o dom de Deus, e que estávamos desgraçados no mundo, sem o favor dele, sem a salvação, e então ele nos amou e nos conquistou, que nós não temos valor algum. Muito pelo contrário. No capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele quer na verdade falar do valor que Cristo dá a cada um, inclusive preenchendo com dons e talentos, para que o corpo todo de Cristo não seja exaustivo, para que uma parte apenas do corpo não trabalhe. Imagina se apenas um lado do seu cérebro trabalhar, quanta coisa vai faltar? Imagine se você perder o movimento da mão esquerda e só poder usar a direita, e você de repente era canhoto. Imagina você perder o movimento dos pés. Então, assim como a Bíblia nos mostra que somos membros de um só corpo e cada parte do corpo é extremamente importante, você também no corpo de Cristo tem a sua importância, tem o seu valor. Deus conta com você para fazer a obra dele. Deus não despreza você. Muitas vezes falamos da graça e então entramos com o demérito das pessoas. Essa não é a ideia da graça. Desmerecer você, menosprezar você. A ideia da graça, na verdade, é trazer você ao plano original de Deus, como alguém que foi feito à sua imagem, conforme sua semelhança, a imago Dei. Deus não iria colocar a imagem dele em qualquer coisa. Então sim, você tem um valor estimado por Deus. Quando a minha esposa se converteu, há 31 anos atrás, estava cantando na igreja aquele cântico antigo: quero que valorize o que você tem. Quem se lembra? Você é um ser, você é alguém tão importante para nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha um para o outro: eu venho falar do valor que você tem. Olhe para qualquer pessoa ao seu lado e diga isso: do valor que você tem. Ele está em você, se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Levanta, cante. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha para alguém e diga isso: o Espírito Santo se move em você. Lembre essa pessoa ao seu lado que ela tem valor, que ela não é desmerecida, que ela não é o erro da sociedade. O Espírito Santo se move em você. Agora tudo novamente. Valorize o que você tem. Mais rápido. Você é alguém tão importante para Deus. Alegre o seu coração. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Sai do seu lugar, abrace alguém e diga: eu vim falar do valor que você tem. Vai, faz isso. Vai até alguém que você não falou hoje e diga que essa pessoa tem um valor. Aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Segura a mão de alguém e diga e declare: o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. A última. Você tem valor, o Espírito Santo. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Assente-se, por favor. Só o amor para fazer vocês me ouvirem cantar. Ninguém foi embora, então olha, Deus está presente. Muito bem. Nós muitas vezes nos esquecemos desse valor, que Deus nos chamou como pessoas únicas, que Deus não nos chamou como cópias, que nós não dependemos do dom do outro, que nós temos o nosso dom, que nós temos a nossa personalidade, que se foi destruída pelo mundo, pelo pecado, ela é restaurada, transformada pelo Espírito Santo, e que você pode viver uma vida diferente, quando a oportunidade é dada para que o Espírito de Deus atue. Por isso, agora Paulo ele explica que a graça foi repartida por Cristo a cada um de nós. Então, não há ninguém excluído. Ok? Eu não vou ficar falando para você repetir um para o outro, porque isso tem tanto meme, então eu não vou falar, tá bom? Eu não vou virar meme. Mas, lembre-se, você não está excluído dessa graça. Você pode até não ter os mesmos dons do que o outro tem, mas não se compare a ninguém. Não fique medindo a espiritualidade de ninguém pelos dons, porque os dons também são responsabilidades. Eu costumo dizer o seguinte: Billy Graham era um homem que pregava santo Deus. Quem me dera ter 1% da unção daquele homem. A pregação dele arrebanhava multidões, milhares, milhões de pessoas, pelo mundo todo. Nunca falou em línguas uma só vez. Nunca foi usado em revelação pelo Espírito Santo para falar de doença, de enfermidade de ninguém. Ele nunca ficou no reteté. Ele nunca ficou caindo. Arrependidas recebiam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, essa foi a graça de Deus sobre ele. Aí eu olho para um outro evangelista que eu amo muito, partiu para o Senhor há 2 anos atrás, Reinhard Bonk, que ganhou mais de 85 milhões de pessoas para Jesus. Ele já era alguém diferente. Operava milagres, sinais e prodígios, ressuscitava mortos. Durante a mensagem lá na África, que foi o continente que ele mais se dedicou, as pessoas levavam os mortos até o lugar onde ele estava pregando, para que então a palavra de ressurreição fosse liberada, e dezenas, centenas de mortos ressuscitaram durante a pregação e ministração dele. Falava cheio do Espírito Santo, falava em línguas, profetizava, tinha revelações do Espírito Santo. E então, em muitos momentos, cegos que não tinham os olhos, durante a oração os olhos nasciam. Pessoas que não tinham parte do corpo, durante a oração, a parte que não tinha no corpo nascia. Isso é algo poderoso, mas agora eu vou querer isso, a parte que Deus tem para mim na graça que eu quero. Cada um busque diante de Deus qual é a sua
parte distribuída. É Jesus que distribui essa parte. Não se compare com ninguém e nem compare ninguém a ninguém. Cada pastor, cada ministro, cada líder, cada pessoa tem a sua particularidade com Deus, tem o seu chamado diante do Senhor, e Ele chama, e Ele que capacita, e Ele que concede. Então não depende de nós, depende dEle. Não somos cópias, mas Deus nos dá graças específicas sob a medida através de Cristo. Então não fique querendo. Você pode até falar: Senhor, eu gostaria, se esta unção está disponível, eu faço a unção. Senhor, se a unção está disponível e ninguém pegou, libera sobre mim. Isso eu faço, porque é claro, quem não quer receber dons? Mas agora Deus é que sabe se a utilidade será boa ou não, e Deus é que distribui sim ou não. Você está entendendo? Você só tem que se dispor. Então, Paulo, ele começa o texto dizendo: mas a graça nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida repartida por Cristo, para cada um de nós. Como não há excluído, se é cada um de nós, então a proporção é dada para Deus, de Deus para cada um de nós, conforme aquilo que Ele quer. Você não precisa ser líder, você não precisa ser pastor, você não precisa ter função na igreja, você precisa apenas crer e você terá os dons, porque tem muitos pastores e líderes que não têm dons, e tem muitos membros da igreja que têm dons, porque quem escolhe cada um para liberar essa graça, os favores de Deus sobre a vida de cada um, é o próprio Cristo. Vamos olhar para os discípulos. Jesus escolhe 12. Dos 70 que ele enviou, ele escolheu 12. Os 12 tinham características diferentes. De repente, o mais turrão da turma, ele pega e fala: ó, você vai apacentar as minhas ovelhas. E então, o mais turrão da turma, Pedrão, se tornou o primeiro pregador, o evangelista do período. Ganhou 3.000 almas já na primeira mensagem. Mas quem distribuiu foi Jesus. É Jesus que vai olhar para você e vai distribuir. Não é um pastor, não é um apóstolo, não é um serafim ungido da guarda, não é nada disso. Quem distribui para você aquilo que você vai fazer no reino dele é Cristo. Então você quer saber qual é a sua porção? Fale com ele: Senhor, qual é a minha porção nessa terra? Como o Senhor vai me usar? Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer que eu fale da tua palavra? Como o Senhor quer que o teu amor me atinja de maneira que eu possa atingir outros com esse amor? Qual é o dom, qual é o talento que o Senhor quer me capacitar? Vamos olhar então para nossa banda. Muito bem, o Rael subiu aqui e tocou a bateria. Aí de repente, se o Vitor sobe, ele tocaria o violão. Se de repente o William sobe e pegaria lá o outro violão, um fazendo base, o outro fazendo solo. Aí o Léo sobe e toca o baixo, ou o Eduardo sobe e toca o baixo. Aí as irmãs, os irmãos que cantam subiriam e faziam as vozes. Cada um estaria fazendo a sua parte? E por causa disso não preencheria, deixaria mais bonito? É isso. A graça que nos é repartida é dessa maneira, como em uma orquestra, onde é distribuído os dons, os talentos. Cada um vai tocar o instrumento que Deus deu, e é isso o talento que Deus nos dá, é um instrumento para ser usado no reino, de maneira que o louvor a Ele suba perfeito. Vocês viram que o meu maior talento é cantar, não é? Imaginou se eu fosse ver isso? Hoje eu vou abrir o louvor. Meu Deus, né? Então, por isso que é importante você se dispor a ser usado por Deus no talento que você recebeu. Quando você se permite ser usado por Deus, diz sim para Ele, ser usado por Deus no talento que Ele te deu, na escolha que Ele fez, na graça que Ele liberou sobre você, a igreja toda ganha.
Porque a finalidade que Paulo está ensinando, começando com a unidade, é que depois que Cristo reparte, e então ele até fala dos 5 ministérios no versículo 11, ele está dizendo que é tudo para a edificação do corpo. Então cada um de nós faz uma parte importante no corpo para edificar. Imagina, você vai na academia e você fala: eu vou treinar só o meu lado direito, porque eu uso mais o direito, aí só treino o lado direito, e a perna direita. Como é que vai ficar? Né? O lado Hulk e o lado franguinho. Não é isso? Você tem que treinar por completo. O benefício é para todo o corpo. Então eu preciso repartir. Eu preciso entender que quem reparte é Ele. Então Deus pode te usar nos dons, em falar em línguas, em profecia, em apostolado, em evangelismo, como pastor, como mestre, mas tudo isso na verdade foi Cristo que repartiu. Não tenha ciúmes do dom ou inveja do dom de ninguém. Porque alguns fazem como querem, quando querem tomar posse, né, de algo, e a Bíblia diz: onde colocar a planta dos vossos pés será vosso. Aí tem gente que vai até em carro, né, põe o pé, onde eu pôr a planta do meu pé será meu. Daí põe, não, o carro é de outra pessoa, não é seu. Queira o seu, queira o dom que Deus tem para você, queira a parte de Deus que é tua. Ah, pastor, eu acho que Deus não quer nada comigo. Isso é uma mentira do diabo. Ele repartiu a graça para cada um de nós e ninguém está excluído. Todos quem Ele chamou e repartiu essa graça. Então é importante que você entenda que seu papel no reino tem relevada importância. Tudo que fazemos na igreja tem relevada importância. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é líder, se você é membro, cada parte que você faz aqui na igreja tem relevada importância. Não se despreze. E não permita que ninguém despreze isso, porque faz parte de todo o corpo de Cristo. A segunda parte no texto que nós vimos no capítulo 4 é que esse presente, essa graça que é um presente, ela foi concedida. Você não conquistou, não é algo que você lutou para ter. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer até que Deus então me dê. Não é assim que funciona. Porque se você estiver fazendo para receber, então será por mérito. E a graça não é por mérito, a graça é imerecida. E muitos se frustram porque na verdade buscam os dons de Deus e então falam: mas eu orei, eu jejuei. Mas você perguntou para Deus qual é o seu chamado? Qual é a parte da graça que foi repartida para você? Imaginou colocar um jockey, né, que anda sobre cavalo para jogar basquete? Pode ser que ele jogue até bem, mas vai sofrer muito, não vai? Agora imagina colocando aquele cara grandão lá do basquete, fala um nome aí, conhecido. Vocês que gostam, né? Lebron, tem 2 metros e pouco, não é isso? Imagina ele em cima de um cavalo, tadinho do cavalo. Ele vai ter que fazer assim no cavalo, porque os pés alcançam o chão. Então ele não serve para ser jockey. Alguma coisa Deus já colocou em você desde o nascimento, que é a partir disso que Ele vai usar você no reino. É simples. Ninguém está excluído. Então você tem uma graça repartida de Deus sobre a sua vida, e você só tem então que entender que foi um presente, foi concedido. Abra lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, para nós entendermos um pouco sobre a graça, e nós vamos avançar. Versículo 8 e 9 diz assim, Efésios 2: pois pela graça é que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, não foi porque você fez por merecer que você recebeu dons, foi porque Ele liberou.
É isso. O que prega, porque ele liberou. O que canta, porque ele liberou. Eu estou para lançar um CD, né? Só se for assim, né? Então, nós precisamos entender que você pode até querer, mas se Deus não quiser, não vai dar certo. Agora, de repente, você já tem um dom aí dentro, um talento aí dentro, e você está lutando contra esse talento. E é justamente a área que Deus vai fazer você vencer, avançar, prosperar no mundo corporativo e na igreja. Porque Deus, nem todos vão ter dons dentro da igreja que tem a ver com o ministério, a pregação, ou para cantar e tocar. Mas você vai ter outros dons onde você vai ser usado por Deus para fazer o reino crescer. A Bíblia fala que adquirir riquezas é o que? É um dom. Ele libera o dom de adquirir riquezas. Quem quer esse dom? Pergunta para ele se ele tem essa repartida para você aí. Você entendeu? Senhor, tem alguma coisa aí para mim? Se for a vontade dele, de repente, um estalar de dedos. E ele vai te dar então o discernimento, o movimento certo. Mas se posicione, Senhor, qual é a minha parte no corpo? O que o Senhor quer de mim? Nesse universo que eu vivo, qual é a minha parte? Revela a mim. Porque tem gente que até hoje não sabe qual é a sua parte no corpo de Cristo, na igreja, e nem sabe qual é a sua parte lá fora, em relação ao trabalho, finanças. Estão deslocados. E a pior coisa é você se sentir deslocado, incapaz. Então, Deus quer que você se posicione e fale: Senhor, qual é a minha parte no teu reino e nesta terra? Ninguém está excluído. Ninguém. O apóstolo Paulo está falando de uma graça repartida, onde você não fez por merecer. Então, não tenha inveja de quem tem, porque quem liberou foi Cristo. Vai falar com Ele. Bate de frente com Ele. É Ele que reparte. Não fique falando: você não tem isso, mas é que você também. Pare de querer culpar o outro, porque não recebeu o dom, porque não tem isso ou não tem aquilo. Pare de culpar e trazer mais peso sobre essa pessoa. Quando Cristo repartir, será repartido. Porque Jesus repartiu, inclusive, para os discípulos, antes da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi a parte que ele celebrou. Então você já tem dentro de você uma parte da graça para uma área específica, quer seja no reino, quer seja neste mundo. Então apenas se disponha a ser quem Deus te chamou para ser. A graça não é por meio da obra. E aqui, quando Paulo fala isso, ele diz no versículo 8: por isso ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, distribuiu. Ele deu, ele não financiou, ele não falou: olha, cada um que mereceu eu concedi. Não é. Então nós precisamos entender que os dons, eles não são troféus, não são troféus, não são uma maneira de você celebrar que você é melhor. Não é para exibir nada disso. Todos os dons é somente para a glória dele. Quando você entende isso, então as coisas estarão no jeito certo. São instrumentos para ser usados no reino. A graça, ela é proporcional. Proporcional como? Conforme o que Deus enxerga em você. Como Ele enxerga em mim e em você? Vamos olhar Mateus 25, versículos 14 ao 30. Mateus 25, versículos 14 ao 30. Então lembre-se, você tem um valor, porque Ele valoriza você.
Ele chamou você, mas agora, no tocante aos dons, aos talentos, você precisa descobrir que Deus, Ele vai te dar conforme a sua habilidade, a sua capacidade, o que Ele enxerga em você, de que você vai levar adiante. Por exemplo, se você olhar para o apóstolo Paulo e comparar ele com o apóstolo Pedro, não devemos comparar, mas vamos fazer uma certa comparação. Pedro andou com Jesus, foi treinado por Jesus, mas ele estava limitado ao que era a dispensação da graça sobre ele. Operava milagres, operava, tanto é que a sombra de Pedro curava. Agora, Paulo, a Bíblia fala que ele expandiu o reino, ele foi em muitos outros lugares onde Pedro não foi. E ele não andou pessoalmente com Jesus, mas a graça repartida sobre ele foi uma porção diferente da graça repartida sobre Pedro, e cada um cumpriu o seu propósito no corpo. A graça que Deus tem repartida sobre você não é para comparar com a graça repartida sobre o outro. Não existe esse negócio de comparar pastor com pastor, pregação com pregação, igreja com igreja. Você, quando faz isso, você está adoecendo o corpo, desprezando as pessoas e desmerecendo o que Deus está fazendo. É a graça repartida, só isso. Você entendeu? Eu vou fazer. Fala com alguém aí do seu lado e fala assim: olha, qual é a sua graça repartida? Põe para funcionar. Você tem uma graça repartida, põe ela para funcionar. Algumas coisas na sua vida não andarão bem enquanto você não fizer a parte que Deus te chamou para fazer. Vamos entender isso? Vamos lá, Mateus 25, versículos 14 ao 30, diz assim: Jesus dizendo: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, entregou-lhes seus bens, um a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, e conforme a sua, o quê? Capacidade. Então partiu, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos, dobrou. Ou do mesmo modo, o que recebera 2 também pegou outros 2, dobrou. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e os ajustou conta com eles, fez a prestação de contas. Então, aproximando-se do que recebera 5, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos, olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. O versículo 21, o seu senhor disse: bem, servo bom e fiel, sobre pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse então o seu senhor: bem está, bom servo e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Versículo 24, mas chegando-se também aquele que recebera 1 talento, o Senhor: eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeasses, que ajuntas onde não espalhasses, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento, dai ao que tem 10, pois a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai-o para fora, o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Forte, né? O texto começa dizendo então que Deus reconhece em nós as nossas habilidades.
Ele sabe os nossos limites, Ele sabe que somos capazes, então Ele distribui. Para um Ele deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1. O que deu 5 dobrou, o que deu 2 dobrou, mas o que tinha 1 teve medo e então enterrou. Então vamos lá, eu quero falar sobre responsabilidade no corpo de Cristo. Deus chamou cada um de nós para fazermos algo em seu corpo. Como seres humanos, nós temos células no corpo, não temos? As células mortas, elas são problemas, precisam sair. As células cancerígenas, elas trazem doença no corpo. Qualquer célula que não produz algo bom, produz algo ruim. E não pode permanecer no nosso corpo. Então usamos antibióticos, anti-inflamatórios e assim por diante, medicamentos que venham inibir uma ação. E quem é da área médica saberia dizer melhor do que eu. Eu sei que se eu chamasse a Regiane, patologista, ela falaria isso daqui de uma maneira excelente. Mas Jesus, Ele fala que cada um de nós, Ele deu habilidades, capacidade, onde você é para fazer conforme o que você recebeu e não conforme o que o outro recebeu. Não é para você comparar o seu talento com o outro, o que você tem em mãos para fazer com o outro, mas é para você fazer esse que você recebeu, esse pouco que você recebeu, transformar ele em muitos. A ênfase aqui maior não está nem com aqueles que produziram, porque os que produziram bem, ok, excelente, foram fiéis, foram bons, foram fiéis, fizeram conforme o Senhor havia dito. Agora, quem não fez, atemorizado, porque sabia que o seu Senhor, Ele ceifava de onde não semeou, Ele estava dizendo algo que não foi o que o seu Senhor fazia. Por isso que Ele faz uma pergunta: você sabia que eu então colhia de onde eu não plantei? E você pensando assim, em terra, ao invés de entregar na mão de quem tem habilidade? Ele está falando da má administração da nossa vida, da má administração dos recursos, da má administração do que nos foi confiado, da má administração no casamento, na família, da má administração dos dons espirituais. Ele está falando que se você não sabe operar aquilo, entregue na mão de alguém que saiba. E o corpo de Cristo é exatamente isso. Nenhum de nós sabe tudo, por isso todos nós fazemos algo para que o corpo trabalhe perfeitamente. Enquanto eu estou falando com você, eu ando, movimento os braços e falo, eu movimento as pernas, mas eu não preciso ficar aqui toda hora, perna direita, perna esquerda, mão esquerda agora, mão direita agora. Eu preciso fazer isso? Não, o sistema nervoso central dá os comandos e vai, porque ele já sabe qual é o movimento que eu estou fazendo. A minha mente sabe qual é o raciocínio. Nós temos a mente de Cristo. Será que nós estamos procedendo como Cristo quer que procedamos, quer que façamos na nossa vida secular e também na vida ministerial, na igreja, em seu reino? Será que nós estamos enterrando porque nós estamos com medo de alguma coisa? Sei lá, vai que não dá certo, sei lá, eu estou pensando ainda. O que você deixou de fazer no reino de Deus porque simplesmente está enterrando? Quando nós não fazemos o que Deus nos chamou para fazer, a graça que foi repartida para nós, Ele tira e dá para outro. Sabe o que significa? Que a sua porção foi removida. E uma porção removida por Deus já era. É só você olhar no contexto bíblico. Israel, quando Deus removia algo, já era, Israel perdia.
Então, o que você deixou de fazer da graça repartida sobre você, porque você tem algum pensamento sobre isso? Não gostou de algo que você viu, que ouviu, que sentiu, que pensou? Porque alguém não te cumprimentou? Porque alguém olhou feio para você, olhou torto? E aí? Nada disso é motivo paralisante na sua vida. Nada disso pode ser motivo paralisante. Então você precisa agora pegar essa porção que Deus te deu e usar no reino dele. Porque a aplicação da graça repartida está no reino, no corpo de Cristo. Não é algo para você. Não é administrado, não pode ser administrado da maneira que você quer. Tem que ser administrado da maneira como Deus quer. Esse homem de único talento, ele administrou da maneira que ele pensou. Eu penso assim. É melhor assim, vai que. E nem pode dar um somebody love, fazer de conta que não entendeu nada, porque Deus vê tudo. Então você precisa ver que a graça repartida sobre você será cobrada. E então ele diz: por que você não entregou na mão o dinheiro na mão de banqueiros? Quando eu viesse, receberia com juros. Não seria somente aquele recurso. Porque a Bíblia fala que esse senhor repartiu os seus talentos, e é muito dinheiro, e ele disse que, o texto diz que ele demorou muito tempo, depois de muito tempo ele veio. Há quanto tempo você recebeu um chamado de Deus, um talento de Deus, uma graça de Deus, e há quanto tempo você está em desuso disso, ou querendo administrar da sua maneira? Você tem um valor, mas não se esqueça, aquele que valorizou você, morreu na cruz por você, ele tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso ele fala lá em Apocalipse 2, arrependa-te antes que eu remova o teu candeeiro. Lá para Éfeso, a igreja de Éfeso, que Paulo escreveu a carta, ele olha e falou: vocês estão trabalhando, estão fazendo, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Ou seja, não estão fazendo mais para mim, estão fazendo mecanicamente. Então, nesse valor que ele dá, não despreze. A pior coisa para um ser humano é um amor não correspondido. Se para você dói, você acha que Deus que criou o amor, que é amor, quando você não corresponde, ele fica feliz? Você acha que ele vai ser como a mãe, o pai, que mesmo assim vai lá, velho, perdoa mamãe, perdoa. Deus não vai te pedir perdão, é o contrário. Então, aonde você parou na graça? Por que você não está exercendo o dom, o talento que Deus te deu? Por que você não está pondo em prática no corpo dele? Ele valoriza você, ele ama você, ele quer você, ele investiu em você, e agora ele só quer que você use para a glória dele, no reino dele, porque vidas esperam o seu dom para serem tocadas. Cada um de nós. Então, voltando para o texto de Paulo, a graça, ela é proporcional conforme a medida da capacidade que nós temos, e nós não podemos nos comparar. Quem recebeu 5, trouxe outros 5, foi bom e fiel. Quem recebeu 2, trouxe mais 2, foi bom e fiel. Quem recebeu 1, enterrou, foi mau e negligente.
Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. Então, na hora que você for tomar a Deus, você vai falar para Deus: Senhor, eu não quero ser mau e negligente. Eu não quero negligenciar a porção que o Senhor me deu. Aí talvez você fale: mas eu não pedi nada. É verdade, como eu já disse desde o início. Não foi porque você mereceu, foi porque Ele te amou e escolheu você desta maneira. Você entendeu? Elvis Presley era família presbiteriana. Aos 14 anos recebeu sua primeira guitarra. E então, no dom que Deus deu a ele, ele foi para o mundo. O mundo inteiro cantou as músicas de Elvis Presley. As mulheres da minha época eram apaixonadas por Elvis Presley. Quem aqui era dessa época? Não tem, né? Só tem novinha. E todo mundo quer cantar o Love Me Tender. Ele gravou Amazing Grace, Maravilhosa Graça, tocando no piano. Algo lindo. Ele me fazia uma mescla entre gospel e profano. Elvis Presley morreu de overdose. Não morreu de velhice, morreu aos 42 anos, novo, de overdose. Porque ele resolveu usar aquilo que ele tinha para aquilo que Deus não chamou. A porção dele foi tirada. Então, a graça sem a verdadeira graça pode se tornar uma desgraça. Amém? Até o GPS falou agora. Aí, não vai mais. Vamos embora. Coloque-se em pé. Enquanto você resistir, usar a graça que Deus repartiu na sua vida, coisas na sua vida estarão travadas. Enquanto você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, haverá entulhos na sua vida que não serão removidos. Somente a execução da graça repartida é que fará mudar. Então hoje eu chamo você a fazer parte real, sincera, verdadeira da graça repartida sobre você, que não é apenas a salvação. E você então vai a partir de hoje se dispor, fala: Senhor, eu quero estar na área que o Senhor me chamou para estar. Todas as áreas. Eu não posso chegar em Deus e falar: Senhor, eu quero cantar. Ele vai lá: filho, fica caladinho. Mas se eu falar: Senhor, eu quero pregar, ele fala: já tem um texto para você. Hoje quem ia pregar era minha esposa. Aí 8 horas da manhã mais ou menos, ela fala: eu não consegui nada. Deus me deu as palavras, mas eu não estou bem para ministrar. Ela estava com mal do estômago. Aí eu falei: tudo bem, eu prego. E já de imediato falei assim: Senhor, agora? Eu não estava nem pensando em pregar. Tomei um banho, me arrumei, fui para a sala, sentei. E aí, pai? O que o senhor quer hoje? Que palavra o senhor quer? E veio audível ao meu ouvido, audível, Efésios 4:7. Audível. Falei: ok, pai. Aí eu continuei a palavra de sexta. E sexta eu estava ministrando uma conferência de homens. Deus, Ele libera a graça e você tem que usar de imediato. Não fique calculando, não.
comece de imediato. Ele liberou, comece de imediato. Aqueles 2 homens, eles só conseguiram multiplicar os talentos, porque eles começaram de imediato a promover alguma coisa para crescer aquilo ali. No mínimo o dobro. Então você recebeu algo de Deus, você não está usando para Deus, você está enterrando isso. Então use para Deus. Amém? Faça com que ele se sinta amado através da graça que ele repartiu para você, que você não pediu, não foi por merecer, foi porque ele olhou para você e escolheu você nessa parte da graça. Sinta-se amado por isso, sinta-se escolhido por isso, porque é ele que repartiu. Não é pastor que reparte, nenhum pastor reparte dom. É Cristo que o faz. Então use-o. Amém? Já que a banda veio aqui para cima e eu paguei o mico sozinho, a banda consegue tocar aquele lá? Eu sei que vocês não gostam disso. Eles me dão bronca depois. Pastor, se eu faço essas coisas assim de última hora, não tem a ver com o nosso repertório. Já mandaram para mim até o repertório para saber quem canta. Não está lá, eu já vi, não está lá, né? Mas começa devagar e depois agita. Amém? Lembra a letra? Não? Disfarça assim, ó, e canta se olhando para o telão. A gente vai colocar uma tela ali na frente. Você vai cantar, mas vai cantar um para o outro, lembrando que a graça repartida sobre você precisa ser colocada em uso. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo
algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito de novo se move em você. Que valoriza o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor.